Levante sua mão se você já assistiu a um desenho chamado Bob Esponja. Praticamente todo mundo. E muitos adultos também, né? Às vezes você assistiu junto com seu filho com a desculpa de que você estava fazendo companhia ao seu filho, mas na verdade você sabe que você estava curtindo muito, né, o desenho. De repente você se pegou até, o filho já não querendo mais assistir, e você torcendo para que o seu filho aguentasse só alguns segundos para você ver o fechamento do desenho, né? É de longe o meu desenho favorito, eu curto muito o Bob Esponja. E você que já assistiu ao desenho, conhece um personagem tão esquisito quanto engraçado, um organismo marinho, nanico, verde, com um olho só bem grande, no centro da cara, de nome Plâncton. Eu acho que o pessoal vai jogar na tela aí, olha aí, o Plâncton. Quem lembra dele? Levanta sua mão se você lembra dele. Esse personagem aí. Uma pergunta, qual é o maior objetivo do Plâncton no desenho? Quem assistiu, fala pro outro aí do seu lado. Qual é o maior objetivo do Plâncton? Conseguir a bendita fórmula, o segredo do hambúrguer mais delicioso dos 7 mares. Só não é mais delicioso do que o hambúrguer da cantina que vocês vão comer. A cantina não, no Espaço Gourmet, que vocês vão comer daqui a pouco aqui, Candelária. O famoso hambúrguer de siri, gente. Quantas pessoas no desenho conhecem a fórmula fora o siriguejo? O inventor da fórmula e dono do restaurante Siri? Cascudo, isso mesmo. Quantas pessoas conhecem? Quantas pessoas no desenho conhecem a fórmula, fora o siriguejo, o inventor da fórmula? Quem? Bob Esponja, exatamente o Bob Esponja. E por que Siriguejo revelou o segredo da fórmula para Bob Esponja e não para Plâncton? Quem pode me dizer? Por que ele revelou para o Bob Esponja, mas logo o Plâncton, que quer tanto esse segredo, não conseguiu? Siriguejo só revelou para o Bob Esponja. Por que não para o Plâncton? Fale para a pessoa ao seu lado, por que não para o Plâncton? Exatamente. Em outras palavras, Siriguejo não confia no Plâncton, não é verdade? Ele não confia, ele confia no Bob Esponja, mas não confia no Plâncton. Pergunta, você gostaria que Deus confiasse a você algum segredo? Quem gostaria? Diz amém. Quem gostaria? Que Deus confiasse a você algum segredo. Pronto, esse é o tema da mensagem de Deus para você nesta noite. É uma pergunta, você gostaria que Deus confiasse a você algum segredo? E vários de vocês disseram amém. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo, no Salmo 25:14. E a gente vai dar continuidade à nossa série de pregações em Salmos. Salmo 25:14. Eu vou ler o verso a partir da versão ARC, tá? Almeida Revista Corrigida. Desta vez, Salmo 25, verso 14. Verso 14. Se você achou, diz amém? Só abrir no meio da Bíblia, você chega lá. Facinho, facinho. Se não tem uma Bíblia, é só olhar para o telão, acho que o pessoal consegue jogar a versão ARC no telão. Vamos ver se conseguem aí. Salmo 25:14, redobre a sua atenção para ouvir o que diz a santa e santificadora palavra de Deus. Diz assim, o segredo, ou seja, Deus tem segredo, certo? O segredo do Senhor, olha só, o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Só até aí. O Salmo 25, gente, é um acróstico com cada versículo sucessivo grafando a letra seguinte do alfabeto hebraico. E a tela de fundo desse salmo aqui é o amor pactual de Deus disposto a defender Davi contra os inimigos dele. Passar uma borracha nos pecados dele, dando a ele uma nova chance, além do desejo de Deus de revelar a Davi alguns segredos privilegiados. E é esta a palavra-chave desta noite, segredo. Você pode repetir comigo? Segredo. E pode apostar, o segredo de que você vai ouvir é bem mais valioso do que o do livro best-seller O Segredo. Não sei se alguém aqui leu, da autora americana Rhonda Byrne. Arthur Wellesley, o primeiro Duque de Wellington, capital da Nova Zelândia, ele é conhecido como o general que derrotou ninguém menos do que o grande Napoleão em Waterloo em 1815. E durante os seus primeiros anos de serviço na Índia, escute isso, Arthur, ele ficou encarregado das negociações depois da Batalha de Assaye.
O emissário de um governante indiano, já se coçando de ansiedade para saber quais territórios deveriam ser cedidos ao seu governante, ele tenta de várias formas obter essa informação ultra confidencial. E finalmente o emissário oferece a Arthur um bolo de dinheiro mesmo, muito dinheiro, e pergunta assim: e agora, o que é que você tem a me dizer? Com um bolo de dinheiro na mão. Daí Arthur pergunta: você sabe guardar segredo? É a pergunta que Arthur faz a ele: você sabe guardar segredo? E o homem já esfregando as mãos assim de ansiedade, esperando para o que vai ouvir, ele fala assim: com certeza eu sei. E aí Arthur responde: eu também sei. Eu também sei. Meu amado, se tem uma coisa que eu posso garantir para você, é que se o Duque Arthur sabia guardar segredo, quanto mais o Senhor, amém? Quanto mais Deus, e Deus não está disposto a revelar nenhum segredo dele a um mero curioso e nem a nenhum interesseiro cara de pau. Que Deus tem muitos, ele sabe disso. Um seriado da Netflix que gira em torno de segredos, e alguns de vocês assistem aqui, são fãs, é Stranger Things. Quem já assistiu a Stranger Things? Olha só quantas pessoas aí. E se você quiser assistir, lembre de fazer um bom uso do controle remoto para avançar qualquer possível cena inapropriada. Aliás, como praticamente a gente precisa fazer com qualquer seriado nos últimos anos, não é verdade? Não é que a gente não possa assisti-los, mas a gente de repente pode assistir um bocado deles passando certas cenas. Esse é o caso de Stranger Things, assim como outros. Bom, ao passo que os episódios de Stranger Things vão rolando, personagens revelam segredos para pessoas que não deveriam saber. Eles não deveriam saber esses segredos, o que muitas vezes leva a consequências perigosas. Por exemplo, além do mundo real, a série apresenta também um mundo chamado mundo invertido. Olha só, vocês já estão querendo saber o que é um mundo invertido, né? O mundo invertido, então vamos lá, o que é isso? É um lugar sombrio, enigmático, uma espécie de reflexo distorcido do nosso próprio mundo real, onde a escuridão é densa e ondula como um oceano negro, as árvores retorcidas parecem dançar ao som de uma melodia meio que sinistra e onde o ar está impregnado de um arrepio constante. E como se não bastasse, as criaturas aterrorizantes, que mais parecem plantas carnívoras, elas aparecem nesse seriado com corpo de gente, elas espreitam nas sombras esperando para caçar aquelas pessoas que se aventuram em seus domínios. No mundo invertido, a escuridão parece ter vida própria, e qualquer semelhança com o nosso mundo é mera coincidência. Quem é que acha também que no nosso mundo parece que a escuridão tem vida própria? Quem tem essa impressão? Você também tem? Eu também tenho muitas vezes. Acontece que Nancy Wheeler, uma das personagens principais do enredo, descobre o mundo invertido e ela acaba contando um segredo para o namorado dela chamado Steve Harrington, um típico adolescente do ensino médio, preocupado com quase mais nada além da própria imagem e popularidade, e que não está nada preparado para lidar com a situação, para ouvir segredos e lidar com segredos. Isso cria tensões de efeito, tipo bola de neve para os personagens conforme a série vai se desenrolando. E claro, como eu sei guardar segredo, eu não vou dar nenhum spoiler para vocês vão ter que assistir a série para descobrir. Mas o ponto que eu quero ressaltar é que Nancy Wheeler ela não parece entender que só porque alguém é próximo da gente, nem por isso é um candidato maduro o suficiente para ouvir certos segredos. Você já percebeu isso na prática? Talvez da pior forma. Você acreditou que porque é seu amigo, é seu colega de trabalho, alguém da família, eu posso contar qualquer coisa que essa pessoa não vai espalhar para mais ninguém, essa pessoa vai saber lidar com o segredo. E isso é tão verdade que existem segredos que Deus não revela para qualquer filho dele. Olha, é filho de Deus. Logo, Deus vai me revelar, eu sou filho de Deus, Deus vai me revelar todo o segredo dele. Não. Então, só porque é filho, Deus não revela, não. Deus não revela, repita comigo, Deus não revela segredos a filhos só porque são filhos. Lembre-se disso. Outro dia eu ouvi que na igreja tinha um homem chamado Antônio. Antônio usava peruca. E no começo, só os irmãos mais chegados a ele sabiam disso. Os outros irmãos, naturalmente da igreja, os visitantes, não sabiam disso. Era para ser um segredo discreto, sabe? Só que não levou muito tempo até que o que era para ser um segredo muito discreto acabou virando um verdadeiro tribunal da Inquisição da Idade Média, gente.
Como algumas coisas acontecem em igrejas, infelizmente. Eu que sou pastor, eu sei disso. Alguns irmãos incomodados com a peruca do irmão Antônio, como se não tivesse coisa mais importante para se incomodar, né? Muito incomodados com a peruca do irmão Antônio, fazem uma reunião, gente. Fazem uma reunião, chamam o Antônio e convocam o pastor para a reunião. Qual a pauta? Sobre a peruca do irmão Antônio. Na hora da reunião, um deles se pronuncia e diz assim: pastor, o negócio é o seguinte, eu acho que se Deus quisesse que o irmão Antônio tivesse cabelo, não teria tirado o cabelo dele. Eu até acho, pastor, tem que dizer isso, eu até acho que o irmão Antônio fica mais bonito assim, sem peruca. Essa é a parte que me interessa muito. Na minha opinião, olha só como ele termina a fala. Ele diz assim: na minha opinião, o irmão deveria tirar essa peruca ou deveria ser excomungado da igreja, ele disse. Olha só. Depois de ouvir isso, o irmão Antônio sabe como ele era, pede a palavra e diz que, afinal de contas, a reunião sobre ele estava lá e ele tinha o direito de se pronunciar, né? Direito à voz. Então ele diz assim, ele diz: irmãos, realmente, se é para não ser excomungado da igreja, é muito melhor tirar a peruca. É muito melhor, eu não tenho a menor dúvida. Agora só tem uma condição. Só tem uma condição, e vamos lá. Eu só tiro a peruca se o irmão que falou da minha peruca tirar a chapa. Não é bom, né? Porque, olha só, a justificativa de Antônio. Porque se Deus quisesse que o irmão tivesse dente, não teria tirado os dentes do irmão. De repente, essa parte mais interessante, de repente, antes que o irmão respondesse, o pastor que estava ouvindo aquilo tudo, né, estava liderando a reunião, ele bate na mesa, pá, e eles bravejam assim, com a visceralidade, ele diz: está resolvido, acabou-se esse negócio, o irmão Antônio fica com a peruca e não se fala mais isso, porque a minha chapa vai continuar na minha boca. Olha aí, eita Jesus amado. Meu irmão, se mesmo dentro da igreja e entre o povo de Deus tem tanta gente sem maturidade para lidar nem com os segredos do irmão, não é isso? Não tem coisa mais importante para pensar com uma peruca, com uma chapa, seja lá o que for. Não sabe nem lidar com os segredos discretos dos irmãos, os próprios irmãos. Então, se é assim, para quem Deus vai revelar os segredos dele? Para quem? Redobre sua atenção para ouvir isso. É o nosso primeiro ponto. Deus quer, vai aparecer aqui no telão, Deus quer e vai revelar os segredos dele somente, olha só, eu quero frisar isso, somente para os filhos obedientes dele. É isso que a gente retira do nosso texto. Uma das verdades que a gente retira do nosso texto. Somente para os filhos obedientes. Vamos repetir comigo? Deus quer e vai revelar os segredos dele somente para os filhos obedientes dele. O capítulo 13 de Mateus narra que num certo dia Jesus estava sentado num barco à beira-mar. Ele estava pregando para uma multidão, de frente para ele, aglomerada na areia da praia. E como a Bíblia diz em Isaías 42:2, olha só que versículo curioso, eu não sei se você já viu e passou batido, mas esse versículo fala o jeito que Jesus pregava. Que Jesus não diz lá que Jesus não pregava gritando. Jesus não pregava gritando. Então é muito provável que nessa hora Jesus ele estivesse aproveitando o vento da beira-mar. Olha só como Jesus é inteligente. Aproveitando que o vento da beira-mar estava soprando a favor dele para projetar a voz dele em direção das pessoas. Não havia microfone na época, né? Então aquele vento servia como caixas de som natural. Mas como Jesus estava pregando com parábolas, a multidão não conseguia entender o significado por trás das parábolas. Então, os discípulos de Jesus se aproximam dele e perguntam assim: por quê? Por que, Senhor? O Senhor está pregando para essas pessoas usando parábolas. Por quê? E Jesus responde. Olha só, as respostas de Jesus são curiosas, são intrigantes, né? E às vezes são diretas, são incisivas, são fortes. Ele disse assim: olha, eu estou pregando assim porque eu quero revelar os mistérios de Deus para vocês, não para eles. Simples assim.
Em outras palavras, Jesus estava dizendo, a habilidade para compreender certas verdades espirituais é um dom gracioso de Deus que eu concedo a pessoas de coração humilde, dispostos a me obedecer. Acontece que o coração dessas pessoas, e a gente vê isso lá no contexto, está endurecido. Elas não estão preparadas para ouvir alguns dos meus segredos. Em outras palavras, elas ficam discutindo sobre a peruca do irmão Antônio. É como mais ou menos Jesus estava respondendo. No começo da nossa mensagem, eu perguntei se você gostaria que Deus confiasse alguns dos segredos dele a você. Mas a pergunta que não quer calar é essa. Escute isso, é a pergunta que não quer calar. Será que você está preparado para ouvir certos segredos que Deus quer revelar? Repare o que diz o início do nosso texto. O segredo do Senhor é para... Quem completa aí? Quem completa o versículo? O segredo do Senhor é para todo mundo, certo? Não. O segredo do Senhor é para os filhos, certo? Não é para todo filho, não. O segredo do Senhor é para... Exatamente, para os que o temem. A palavra hebraica para segredo aqui é sod, que faz alusão a reunião privada. Olha só o que alude essa palavra. Uma reunião privada, uma reunião secreta de pessoas que se encontram para conversar sobre uma decisão. Isso implica dizer que Deus tem decisões a tomar e você faz parte disso, desse grupo seleto de pessoas a respeito das decisões que Deus quer e vai tomar. E será que Ele pode contar com você para revelar o segredo sobre essa decisão dele? Nesse caso, a pessoa que teme a Deus, não no sentido de ter medo de Deus, porque tem gente que acha que temer a Deus é ter medo de Deus, mas sim de obedecer a Ele. Essa pessoa é capaz de compreender certos planos divinos que Deus quer e vai revelar a ela. Fale para a pessoa ao seu lado aí, Deus quer revelar para os filhos obedientes dele certos segredos. Agora fala assim, esteja preparado. O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, era um desses filhos obedientes a quem Deus revelou muitos segredos. Obediente não é sinônimo de infalível, de perfeito, senão não tinha obediente certo, né? Mas é uma pessoa que tenta, e tenta de novo, até conseguir. Obediente é alguém que tenta até conseguir, sem desistir, não é alguém que é perfeito. Talvez o maior desses segredos que Deus revelou a Davi está gravado no Salmo 110:1, onde Davi fala assim, ó, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Ora, Davi era o rei de Israel, pense comigo. Então ele não poderia estar falando dele mesmo. Se é assim, quem Davi quer dizer que está assentado no trono do centro? Quem está assentado no trono central do céu? Quem é essa pessoa que está assentada no trono central do céu? Quem me diz? Quem é? Deus Pai. Deus Pai. E quem é tanto o Senhor de Davi, do rei Davi, quanto Deus Pai também é, e que está assentado no trono à direita de Deus? Quem é? Jesus. A Ele, ao nosso glorioso Redentor, seja nesta noite e para sempre toda honra, glória e louvor pelos séculos e séculos. Meu amado, esse segredo de fazer a gente suspirar de esperança que Deus revelou a Davi é um grande exemplo de que, e este é o nosso segundo tempo, nosso segundo ponto, vai aparecer aqui na tela, veja aí, nosso segundo ponto. Deus quer e Ele vai revelar os segredos dele que tem relação com a aliança dele. Deus não vai revelar qualquer segredo, Ele tem segredos que Ele quer revelar, e esses segredos dizem respeito à aliança dele. No livro O Grande Abismo, que faz parte da trilogia Além do Planeta Silencioso, de C.S. Lewis. Quem gosta de C.S. Lewis? Crônicas de Nárnia, etc. Algumas pessoas gostam aí. É um dos meus escritores favoritos. O personagem principal aqui é Eowyn Ramson, um professor de línguas antigas e cristão devoto. Ele é transportado para Marte. Olha só, para quem gosta de ficção científica, então lê esse livro, é um livraço. Em Marte, Eowyn encontra uma civilização marciana em estágios diferentes de desenvolvimento. Uma das cenas provocativas do enredo acontece quando Eowyn ele observa os marcianos realizarem um ritual teatral chamado de o hino à evolução, para celebrar o processo de evolução, bem aos modos de Charles Darwin.
A letra do hino à evolução é uma verdadeira mensagem de SOS, gente, um grito agudo de socorro de quem claramente clama por um pacto, uma aliança, um concerto com uma força maior, ignorantemente chamada de evolução. Tem gente que acredita nesta força maior chamada evolução. Ouça o que diz a letra do hino. A letra do hino diz assim, olha só. Conduze-nos evolução, conduze-nos pela escada sem fim do futuro, desbasta-nos, muda-nos, funciona-nos, supre-nos, pois a estagnação é desespero. Conduze-nos apalpando, adivinhando, mas progredindo. Conduze-nos, sabe-se lá para onde. Meu amado, aqui cabe uma pergunta um tanto óbvia. Vamos apenas supor, só por um instante, que Charles Darwin, e os marcianos da ficção de C.S. Lewis, eles estejam certos, e a criação do cosmos aconteceu simplesmente como a obra do acaso, a evolução como a obra da seleção natural. Se fosse assim, para onde você, eu e o resto da humanidade estaria caminhando? Para onde mesmo? Diga aí. Eu vou dizer para você. Sabe-se lá para onde? Ou mais precisamente, numa estrada longa, delirante, cansativa e angustiante, para lugar absolutamente nenhum. Você entende por que tem tanta gente no mundo com a sensação de que está andando em círculo na vida? Que anda e não chega a lugar absolutamente nenhum? Porque assumiu para a vida teorias desse tipo. Eles estão em busca de um pacto, essas pessoas não sabem, elas não fazem ideia, mas elas estão lá no fundo em busca de um pacto, um concerto, uma aliança com uma força maior do que elas chamam de evolução ignorantemente, mas elas estão em busca de uma aliança, de um pacto, de uma força maior. Eclesiastes 13:11, na versão King James atualizada, diz que Deus, olha só o que diz, Deus colocou no coração do homem, foi o Senhor que implantou isso no coração do homem, o desejo profundo pela eternidade. Agora pense comigo, se todo homem tem um desejo inegável, inato, incontrolável pela eternidade, o que vai acontecer se essa pessoa tentar saciar esse desejo com coisas finitas? Ela tem um desejo infinito, ela tem um desejo incontrolável, um desejo que foi colocado lá dentro por Deus pela eternidade. Aí ela tenta saciar esse desejo pela eternidade com coisas fúteis, passageiras, efêmeras, finitas. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Eu vou dizer para você o que é que vai acontecer. Vai ser como comer sal para matar a sede. Você já teve a experiência de estar com sede e talvez na sua casa não tinha água, a gente tinha acabado, você ainda estava para pedir água, pediu um botijão de água, mas o que tinha lá era café, refrigerante, qualquer outra coisa, qualquer outra bebida. Já aconteceu com você? Levanta a mão se já aconteceu. Já aconteceu comigo. Aí você toma um pouco de refrigerante, depois você toma outro copo. O que é que acontece quando você está com sede de água e você bebe outras coisas? O que é que acontece? Você dá medo. A gente precisa beber água. E a gente precisa beber, não é qualquer água, é a água a jorrar para a vida eterna, é a água viva, a gente tem que beber Jesus. Ou a gente bebe dessa fonte, ou a gente bebe ele, ou a gente continua com sede. Sede da eternidade. Meu amado, o desejo ardente no coração do homem pela eternidade só pode ser preenchido pelo eterno. Ele que é chamado de Olam, o Deus eterno. Deus, o mesmo que programou no coração do homem esse desejo descontrolado pela eternidade, também elaborou desde a eternidade passada uma aliança eterna com o homem. Aliança eterna, Deus eterno. Coisas eternas. A palavra aliança na versão ARA, talvez seja a sua Bíblia aí, Almeida Revista Atualizada, é um sinônimo, a palavra aliança é um sinônimo para a palavra concerto, como está na RC, na segunda parte do nosso texto. Primeiro, Deus revela o plano principal dessa aliança, a aliança da redenção para aqueles que Ele quer salvar. Ele abre os olhos do coração do pecador, Ele faz com que a pessoa enxergue que Deus amou o mundo de tal maneira, complete aí, que deu único para morrer numa cruz para que todo aquele que nele crê não seja condenado à morte, mas tenha sim uma vida eterna.
Assim, Deus sacia o profundo desejo do coração do homem pela eternidade, fazendo uma transfusão de todo o sangue de Jesus. Quem é que já doou sangue? Quem já doou sangue? Levanta sua mão. Você doou todo o seu sangue, sim ou não? Não, pastor, senão quem está aqui é só o meu espírito, né? Mas eu conheço alguém que doou o sangue inteiro, até a morte, morte de cruz. Por quê? Para que você pudesse assistir esse culto aqui a Ele. Para que você caminhasse para uma vida eterna. Para que você tivesse saciado o seu desejo pela eternidade. Foi na cruz do Calvário, irmão. É na cruz do Calvário que o nosso espírito natimorto, o espírito do pecador natimorto, ele é ressuscitado para a comunhão eterna com Deus, pelo sangue de Jesus. Se a aliança de Deus parasse por aí, já seria maravilhoso. Sim ou não? Sim ou não? Já não estaria nada de boas, não estaria de ótimas, mas não para por aí, existe mais, existem muito mais detalhes que Deus quer revelar sobre essa aliança, são segredos, detalhes privilegiados que Ele quer e vai revelar, mas não para todos os filhos dele, não é para todo mundo não, isso não é coisa para todo mundo não. O primeiro livro de Samuel conta que certa vez, alguns de vocês vão lembrar desse episódio, Davi estava fugindo junto com alguns dos soldados dele, da ira de Saul, e eles vão parar em Nobe, na casa do sacerdote Aimeleque. Tanto Davi quanto os soldados, eles estavam exaustos, eles estavam de pé só pelo costume, de cansados, a vista provavelmente já escurecendo, eles estavam com o estômago encostando nas costas de tanta fome. Daí Davi pergunta ao sacerdote Aimeleque, o que você tem aí para a gente comer? Tem ao menos alguns pães para mim e para os meus soldados? Qualquer coisa aí serve para matar a nossa fome. Escute a resposta do sacerdote. Eu vou parafrasear as palavras do sacerdote num contexto mais atual, mais contemporâneo, tá? Aimeleque diz mais ou menos o seguinte, ele fala assim, olha Davi, sabe o que é? A questão é que o armário está zerado. O armário está zerado. Eu não fui por bom preço nessa semana. Então, tudo que eu tenho aqui comigo são alguns pães, mas os pães da proposição, os pães que eu tenho. Você sabe, né? Esses pães são pães sagrados. Você quer mesmo assim, se você quiser, é por sua conta e risco, como dizia Silvio Santos no antigo programa Show de Calouros. Eu até trago, mas é por tua conta e risco, porque esses pães são pães sagrados. E aqui eu abro um parêntese para explicar que os pães da proposição eram 12 pães, para você que não sabe, está aqui. 12 pães que no tempo da chamada antiga aliança, antes de Jesus nascer, eram colocados regularmente na mesa de ouro dentro do tabernáculo e mais tarde no templo de Jerusalém. Eles eram chamados de pães da proposição porque eles representavam a presença constante do povo de Israel diante de Deus. Esses pães eles eram trocados a cada sábado pelos sacerdotes e substituídos por pães frescos. E os pães retirados eram então consumidos pelo sacerdote e pela família do sacerdote. Como eram pães sagrados, se alguém fora o sacerdote ou que não fosse da família imediata do sacerdote comesse desses pães, acontecia o quê? Podia acontecer de ser fulminado por Deus por tamanha blasfêmia. E quando o sacerdote pergunta assim, e aí Davi, vai querer os pães? Davi responde, sim, pode trazer. De alguma maneira, esses pães são pães comuns. Então Davi e os homens dele comem os pães da preposição e além de não morrerem, ainda matam a fome dele, gente. Agora pergunte para a pessoa ao seu lado aí, Davi arriscou a própria vida. Pergunte aí, Davi arriscou a própria vida? Dele e dos homens dele. Comendo os pães sagrados? O que é que você acha? Ouça aí a pessoa do seu lado. Será que Davi arriscou a vida dele e a dos soldados comendo os pães sagrados? E aí? O que é que você acha? Arriscou ou não arriscou? Levanta a mão quem acha que ele arriscou. Muita gente. E o resto, né, logicamente, acredita que não. Lá vai a resposta. Ele não arriscou. Por quê, pastor? Vou dizer. Porque Deus revelou a Davi um segredo. Um detalhe sobre a aliança dele. A aliança que anos depois foi verbalizada. O segredo dessa aliança foi verbalizada pelo próprio Jesus, quando Jesus disse assim, vocês vão lembrar disso. Misericórdia eu quero. Não sacrifício. Lembram disso? Eu quero misericórdia.
e não o sacrifício. Nesse momento, Deus revelou a Davi como esses pães também simbolizavam a provisão de Deus, gente, para o povo dele, e o relacionamento de Deus entre ele e Israel. Então, comer os pães iria preservar a vida dos soldados de Davi e não tirar a vida deles. Mas muito além de matar a própria fome dos soldados dele, Davi teve uma experiência mais sublime aqui, que a gente pode perceber nas entrelinhas desse episódio. Davi foi capaz de deduzir, olha só que incrível, gente, isso. Davi ele foi capaz de deduzir a partir do coração de Deus, se existia alguma exceção para que pessoas comuns, pessoas como ele e os soldados dele, não sacerdotes, não a família do sacerdote, pessoas comuns, será que existia alguma exceção para que essas pessoas comessem os pães da proposição e não morressem? E ele acertou. Davi deduziu isso, segundo o coração de Deus, e deu certo. Nesse episódio, Deus se deixou conhecer a Davi mais ainda, gente. O homem que buscava incansavelmente conhecer os segredos do coração de Deus, porque ele queria simplesmente se aproximar mais de Deus. Não é à toa que ele é chamado, ele é apelidado de quê? Davi é apelidado de segundo o coração de Deus. Um dos detalhes mais privilegiados sobre a aliança de Deus com o homem é que Deus se dá a conhecer mais a quem busca mais. Você pode repetir comigo? Deus se dá a conhecer mais a quem o busca mais. Em Jeremias 29:3, o Senhor nos convida, ele diz assim, ele está convidando você nesta noite, ele diz assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Repita agora para a pessoa ao seu lado os melhores detalhes dos segredos da aliança de Deus com os homens é conhecer mais a Deus. Quem crê diz amém. Nesta noite o Espírito Santo te pergunta, escute a pergunta do Espírito Santo, entre outros que você já ouviu até aqui. Nesta noite ele te pergunta, quais as suas intenções em querer saber os meus segredos? É Jesus dizendo, o que é que você quer comigo? Quais as suas intenções em receber direções, respostas, ferramentas, revelações minhas? Será que você pode dizer sem titubear que tudo que você gostaria de receber de mim, diz o Senhor, é para que você se aproxime de mim? Meu amado, Deus quer e vai revelar somente planos que têm relação com a aliança dele e que vão aproximar você dele. A razão de Deus revelar certos segredos dele para algumas pessoas é exatamente para ter mais intimidade com elas. Isso fica claro como a luz do sol quando a gente lê o nosso texto na versão ARA, que diz assim, ó, a intimidade, veja aí se a sua versão é ARA. Se a sua versão é ARA, começa assim. Em vez de segredo, você vai ouvir, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. É tudo sobre intimidade, desde Gênesis, desde quando na viração do dia, Deus na pessoa de Jesus, porque ninguém jamais viu o Senhor, então era Jesus pré-encarnado, aparecia na viração do dia, Adão, para conversar com ele. Para quê, pastor? Intimidade. Intimidade com o Senhor. Então, se é verdade que Deus quer e vai revelar somente planos que têm relação com a aliança dele e que vão nos aproximar dele, isso quer dizer que não adianta sonhar, olha só, isso é muito importante, não adianta sonhar com o número à noite e sair para apostar na loteria no dia seguinte dizendo assim, foi o Senhor que me revelou. Eu vou jogar porque eu vou ganhar na loteria dessa vez, esse número foi o Senhor, foi o Espírito Santo que me revelou esse número no sonho. Não, meu amado, não é esse tipo de segredo que Deus vai revelar para você, não. Isso contradiz o propósito da aliança de Deus, como também, isso não só, aliás, contradiz o propósito da aliança de Deus com a gente, como também denuncia alguma motivação errada do coração. Falando em loteria, outro dia, escute isso, outro dia alguém, as pessoas fazem cada pergunta aos pastores que duvida a vã filosofia. E outro dia alguém me perguntou assim, pastor, qual a placa do seu carro? Você já talvez está tentando adivinhar, né? Por que alguém me fez essa pergunta. E eu perguntei, claro, curioso, por que você quer saber? E a pessoa respondeu, porque a placa do carro do pastor só pode dar sorte. Né? A pessoa queria o número da minha placa para jogar na loteria.
sob a justificativa de que a placa do pastor é santa. Se jogar, vai ganhar na certa. Vai nessa. Segundo esse raciocínio, meu carro deveria ser esse que vai aparecer na tela aqui, ó. Mostra o carro aí. Olha aí. Tá vendo? Quem conhece esse carro? Alguém falou Lamborghini. Olha, a Bia falou, é o carro que ela quer. Está trabalhando para conseguir, carro para comprar. Vamos profetizar a Bia conseguir comprar e pegar uma carona, pelo menos pegar uma carona no carro dela. Onde? Isso aí é o chamado Lamborghini Murciélago, gente. As portas dele abrem para cima, assim, parece um carro voador, o carro Batmóvel, né? Gente, seguindo esse raciocínio do pastor dizendo que da pessoa que falou que a placa do pastor, tudo sobre o pastor abençoado, meu carro deveria ser esse daí, o Lamborghini Murciélago. E o meu a propósito, meu filho tem um desse, mas é miniatura. Então, meu amado, use o segredo de Deus, ou queira o segredo de Deus para propósitos abençoados, propósitos do Senhor. E se de repente você receber um insight, uma ideia, uma suposta resposta, um suposto direcionamento de Deus para a sua vida, a pergunta é, olha a pergunta, escute aí. Isso cabe dentro da aliança de Deus comigo, revelada na palavra dele. Isso que eu estou ouvindo, essa ideia, esse segredo, essa suposta direção. Isso cabe aqui dentro da palavra dele, dentro da aliança que ele tem comigo. Isso vai representar a intimidade, ou vai me dar mais intimidade com o Senhor? Essas são as perguntas que você tem que fazer. Hernandes Dias Lopes, ele diz que os amigos íntimos de Deus, eles têm as chaves dos hieróglifos do céu e podem decifrar alguns enigmas celestiais. Você diria que pode ser cotado entre os amigos íntimos de Deus? É uma pergunta retórica, você responde só aqui e aqui. Você diria que você pode ser cotado entre esses amigos íntimos de Deus? Será que, além de chamar Davi de segundo o coração dele, Deus poderia chamar você também de segundo o coração dele? Você se engana em pensar que Deus somente tem Davi como segundo o coração dele. Ele pode ter você também. Outro dia, conversando com uma moça cristã, apaixonada por um rapaz não cristão, acontece muito, acontece mais do que os pastores gostariam de observar. Então, eu conversando com essa moça, os dois estavam se gostando. A moça cristã, o rapaz não cristão. E eu perguntei para ela, o que seria para você, nessa conversa eu perguntei, o que seria para você uma confirmação de que vocês deveriam namorar? E aí ela me responde, bom, pastor, saber quais são as reais intenções dele comigo, né? Tem que saber quais são as reais intenções dele. Daí eu perguntei para ela, você já leu as cartas de Paulo aos Coríntios? E ela respondeu, não tenho certeza. Daí eu disse, 2 Coríntios 6, 14 e 15 diz, não se ponham em julgo desigual com descrentes. E o texto continua dizendo, perguntando, aliás, que há de comum entre o crente e o descrente? Então a pergunta mais importante não é, ele é gentil? Pergunta que geralmente moças fazem sobre rapazes. Ele é gentil? Ele é romântico? Ele é inteligente? Ele é parente de Elon Musk? Ele é trabalhador? Ele é talentoso? Ele tem o rosto e o corpo de Chris Evans? A pergunta mais importante não é essa. Apesar de que tudo isso também tem sua importância. Quem não gostaria de casar com um parente de Elon Musk? A pergunta mais importante para quem está para tomar uma decisão ou acredita que está recebendo uma orientação de Deus é, redobre sua atenção para escutar isso, isso cabe, eu já falei, estou só repetindo, isso cabe dentro da aliança de Deus comigo, revelada na palavra dele, isso vai me aproximar de Deus. Graças a Deus, a minha conversa com essa moça terminou com ela falando assim para mim. Graças a Deus. Nem sempre termina assim, mas dessa vez, com essa moça, para a glória de Deus, terminou assim. Ela disse, pastor, muito obrigado. E agora eu tenho a minha resposta. Esse rapaz não é para mim. Fale para a pessoa ao seu lado aí. O que Deus quer te dar, Ele vai dar. Dentro da aliança dEle, revelada na palavra dEle. Só quem crê diz, eu creio. Então espere um pouco mais, aguente um pouco mais. Você consegue.
Já teve aquela dor de barriga no ônibus que você orou para... Já teve? Quem já teve? Eu já tive. É ruim demais, não? Só sabe quem já teve. Meu amigo. Brincadeira não. Você pede por tudo que é mais sagrado, para você não passar a maior vergonha da sua vida, né? Você cruza a perna assim, meu Deus. Jesus amado, se o Senhor existe e me ama, né? Deixa isso, eu já passei tanta... isso vai acabar comigo, eu vou ter que mudar para Marte, né? Minha reputação, que já não é lá essas coisas. Por favor, Senhor. Mas... E quem aguentou? Levanta a mão, quem aguentou? Olha aí, Deus é Pai. É? E se você tivesse borrado todo, ele continua sendo Deus, sim ou não? Porque ele deixa acontecer, não me peça essa explicação, né? Ele tem as razões dele. Mas se você conseguir aguentar essa dor de barriga que você pensou que você não iria aguentar, que você tinha certeza que não... Mas você não aguentou, por que você não pode esperar um pouco mais? Para que Deus te dê essa resposta que você tanto quer, essa revelação desse segredo. Calma, meu irmão, calma. Talvez alguém queira perguntar assim. Talvez alguém queira perguntar, um pouco mais quanto, pastor? Pelo amor de Deus. Muito fácil para o senhor falar, o senhor não está na minha pele, não. Quanto mais tempo. Então escute mais uma vez o que diz a segunda parte do nosso texto. Diz assim, ó, ele, Deus, né? Ele, Deus, lhes fará saber o seu conserto. Dê uma olhada agora no verbo fará, aqui no verso. Vamos relembrar as aulas de português. Aulas de português para os seus tempos de aluno na escola. Qual o tempo verbal da palavra fará? Fale aí para a pessoa ao seu lado. Qual o tempo, pergunte para ela, qual o tempo verbal da palavra fará? Bia, pode dizer. Futuro. Bia está virada. Futuro, exatamente, futuro do presente. E no caso do verbo fazer, precedido pelo pronome pessoal ele, olha só, como na expressão ele fará, indica uma ação que será realizada por alguém no futuro. Esse alguém é quem? Deus. Deus, meu irmão, fará. Deus fará. Quando ele vai realizar? No futuro. Talvez ainda hoje. Quem sabe? Quem sabe? Talvez ainda hoje. Você crê, meu irmão? Creia, porque ele pode. Uma coisa eu sei, e a gente acabou de ler, ele fará. Deus não é homem para mentir. Se ele disse que ele fará, ele vai fazer. Pode esperar. Outro dia, uma irmã que já estava quase decidida a fechar o estabelecimento comercial dela, ela relatou para mim que resolveu não fazer isso sem antes receber uma orientação de Deus. Boa decisão dela. Aplaudo de pé quem toma esse tipo de decisão. Antes de fechar, de bater o martelo, antes de fechar a questão, eu vou tentar ouvir uma orientação de Deus. Ela fez bem, já começou acertando. Daí, num domingo, enquanto ela vinha à igreja, ela diz ao Senhor em oração, ela fala para Deus assim, por favor, Senhor, eu preciso te ouvir sobre esse assunto, eu não quero tomar nenhuma decisão precipitada, por isso eu preciso de uma luz, uma direção, uma sinalização qualquer, eu não vou escolher qual não, mas eu vou depender do Senhor para isso, só não me deixe sem resposta, em nome de Jesus, fale comigo, fale hoje comigo na tua casa. Ela veio para o culto orante, fala hoje comigo na tua casa. Então ela ficou atenta a qualquer palavra, ela redobrou a atenção dela para pegar qualquer coisa no ar, qualquer detalhe do culto, com fé e com expectativa que a qualquer momento Deus iria revelar o que ela iria fazer. Daí os louvores vão acontecendo e ela não ouve resposta específica que ela esperava. Os testemunhos acontecem, nada dela ouvir a resposta que ela precisava. As orações acontecem, nada dela ouvir a resposta que ela precisava. A pregação acontece, inclusive pela boca de um pastor convidado, e nada dela ouvir a resposta que ela precisava. Por fim, o culto acaba. E ela se levanta do banco com a sensação de que ligou para Deus desde as 6:30 da noite, às 20:30, às 8:30. Ligou por várias horas para Deus e o telefone só chamou, o celular chamava e caía na caixa postal. A voz que ela escutava era mais ou menos assim: alô? Quem fala é Jesus. Ao ouvir o sinal, deixe o seu recado. Você já teve essa impressão também? Eu já. Muito ruim, não é não? Você orar, e a sensação que você tem é que cai na caixa postal. Quando ela estava já na porta da igreja, escuta aí.
pronta para ir embora e certa de que iria voltar para casa sem resposta, uma pessoa da igreja toca no ombro dela e começa uma conversa já mencionando do nada o estabelecimento dela. Do nada. Então, pela boca dessa pessoa, Deus revela a resposta que a irmã estava esperando, sem que nem mesmo ela tivesse mencionado nada a ninguém sobre o assunto. E essa irmã terminou de me contar o testemunho com os olhos brilhando de emoção, dizendo assim: pastor, Deus me deu a direção que eu precisava, foi do jeito que eu menos esperava. Não foi nada sobrenatural, porque, admita aí, muitas vezes a gente espera a revelação, uma revelação pela boca de um profeta, um sonho, uma visão, o próprio anjo Gabriel aparecendo, uma obra miraculosa, né? E a gente não fica com o olho atento para o natural de Deus. Então ela disse: não foi nada sobrenatural, pastor, e o mais curioso é que foi depois que o juiz apitou o fim da partida, o culto acabou. Mas eu não voltei para casa sem resposta, pastor. Deus me ouviu. O estabelecimento da irmã segue de pé. Louvado seja o Senhor, meu irmão. Meu amado, a você que é íntimo do Senhor, se tem uma coisa que eu quero encher a boca para falar para você nesta noite, é que Ele fará você saber os planos da aliança dEle para a sua vida, meu irmão. Tem mais, pode ser do jeito que você menos espera e até mesmo depois que a partida acabar. Tem gente que fala assim, nem que seja nos 48 minutos do segundo tempo, pode o jogo acabar, meu irmão. Deus pode falar e fazer depois que o juiz apita o fim da partida. Porque quem manda nessa vida e na vida vindoura é um juiz acima de todo juiz. Nosso juiz é o Senhor. Por isso fique ligado, meu irmão, porque muitas vezes o de repente de Deus acontece em dias comuns, como este, por exemplo. Quero fechar a nossa mensagem compartilhando com você mais um testemunho tremendo, arrepiante mesmo. É um episódio inesquecível que aconteceu na vida da conhecida missionária paranaense Kellen Gaspar. Eu acompanho os vídeos dessa missionária. Que vida tremenda essa irmã tem para deixar como legado para o mundo. Ela é fundadora do projeto Campos Brancos, uma organização comprometida com a evangelização dos segmentos menos alcançados no Brasil. Ela diz assim, olha, palavras literais da Kellen Gaspar. Um dia eu me encontrei com o pastor Ezequiel, o pastor que é presidente da Assembleia de Deus em Cobija, fronteira do Brasil com a Bolívia. Ele disse assim, filha, eu estava te procurando, eu queria pedir oração por um povo. Então Kellen responde assim, eu encostei numa mureta e eu perguntei, que povo é esse, pastor? Que povo? E o pastor fala, eles são canibais. Eles ainda comem carne humana, eles são satanistas, ainda pior, olha só. Além de canibais, são satanistas, cultuam a Satanás, são flecheiros, suas flechas têm veneno dentro. Há 5 anos nós enviamos um obreiro para essa região, ele nunca voltou. E há 5 anos eu oro para que o Senhor levante alguém. Eu quero que você me ajude em oração, Kellen. Depois de ouvir isso, Kellen conta, irmãos, eu fui orar. Só que às vezes nós somos a resposta na nossa própria oração. Não é assim? Não é assim? Muitas vezes nós somos a resposta da nossa própria oração. Eu comecei a orar e eu comecei a me apaixonar pelo povo. E quanto mais eu orava, mais eu me apaixonava. Quanto mais eu orava, mais o meu coração inflamava. E eu procurei o pastor e eu disse, pastor, eu me apresento como candidata para esse campo. E ele disse, minha filha, você vai morrer. Você vai morrer. E eu falei para ele, pastor, se eu vivo, para meu Cristo eu vivo. Se eu morro, para meu Cristo eu morro. Quer eu viva, quer eu morra, eu sou do meu amado e ele é meu. E o pastor respondeu, minha filha, então está aqui, vai fazer o quê? Então está aqui, ele abriu um papel, anotou muitas coisas, ele disse, isso é o que você precisa para alcançar o povo. E ela continua falando, eu peguei o papel e ali tinha escrito, olha o que tinha escrito no papel que o pastor anotou para ela. Um barco de médio porte, um motor de alta cavalagem, um duplo gerador, um sistema de comunicação via satélite, total R$100 mil. E eu disse, pastor, ela falando, né? Pastor, olha para mim, pastor, eu calço número 36. Eu estou usando uma sandália havaiana branca, número 42, que eu achei, porque eu não tenho dinheiro para comprar uma sandália, pastor, o senhor veio me falar de R$100 mil?
E olha o que o pastor falou. Uma resposta típica de pastor. Olha só o que ele disse. Kellen, quem trabalha para o Senhor tem o seu nome escrito na folha de pagamento do céu. O seu trabalho é confiar e descansar. E o dele é fazer o que você não pode fazer. Daí eu peguei o papel, Kellen falando, eu peguei o papel, coloquei embaixo do braço e ele disse, você tem 1 ano, Kellen, para levantar os recursos e estar com o barco abastecido e pronto para zarpar. 1 ano você tem. Eu fiquei 6 meses esperando o obreiro assumir a congregação, ela falando, 3 meses me recuperando de uma crise hepática, irmãos, me sobraram 3 meses para levantar 100 mil reais. Brenda estava desesperada aqui com R$1.000, porque R$1.000 já desespera a gente, né? E dependendo da sua ansiedade, qualquer conta, atrasa um pouquinho, uma conta de água, de luz, de aluguel, você já não consegue dormir. 100 mil reais. Eu cheguei em Belém, ela fala, eu cheguei em Belém falida e doente, eu vendi meus livros, minhas roupas, meu gravador, meu Walkman. E aqui eu preciso abrir um parênteses para explicar para a geração Z que está aqui, especialmente para a Bia, né, que está aqui sentada na frente, o que é um Walkman. O que é um Walkman? Então vamos lá, Walkman é um cassete player portátil, também chamado assim. Era basicamente uma versão dinossáurica de um iPod Shuffle, só que ao invés de caber 500 músicas, no Walkman só cabiam 10. Lembram disso? Quem lembra? Só cabiam 10. E se você quisesse escutar a música de novo, o que é que você tinha que fazer? Você tinha que esperar minutos para rebobinar. Caso quebrasse o rebobinador, a caneta Bic fazia o quê? Não era assim? E às vezes mais rápido, se você fosse bem agilidoso. Né? Às vezes era até uma brincadeira que a gente fazia, né? Pronto. Pois é, Bia, você não faz a menor ideia, mas era massa. Agora, voltando ao testemunho, Kellen segue falando assim, ela diz, em 1 mês e meio, olha só, em 1 mês e meio, eu tinha R$1.200, faltava quanto? R$98 mil. Eu levantei no outro dia, comprei uma garrafa térmica, olha só que ela fez, comprei uma garrafa térmica para o barco. Comprei a panela de pressão para o barco. Comprei a toalha de mesa do convés, do barco. Minha mãe dizia assim, você está comprando essas coisas para um barco que não existe. Como quem dissesse, meu amigo, você está Pinel, né? Você está Tantã. E eu falava para minha mãe, o meu barco existe. Minha mãe, meu barco é lindo. E eu vou marcar a data do culto de despedida no cais de Coaraci. E eu fui na rádio, eu marquei a data, eu convidei os irmãos da congregação, eu fiz o convite, eu distribuí dia 27 de julho, minha despedida no cais de Coaraci. Eu fui convidada para pregar no município de Portel, no Marajó. Irmãos, eu precisava de R$98 mil e eu pensei que eu fosse pregar no Templo Central em Portel. Mas aí a igrejinha era uma igrejinha de madeira. Deus, é incrível como Deus faz, né, as coisas com a gente. É curioso, é bem curioso. A igrejinha era uma igreja de madeira e quando eu cheguei na congregação, os irmãos na beira do rio, que eu via ali aquelas canoinhas na frente, eu pensei, meu Deus, cadê os empresários? Não tinha empresário. E quem vem para aquele culto são os pescadores de perto, os funcionários de uma pequena serralharia que tem ali. Eu entrei, olhei para aquelas pessoas, ninguém tinha cara de quem tinha R$98 mil para me dar. Ninguém tinha. Eu dobrei meu joelho na hora e eu disse assim, se os céus estão me ouvindo, eu quero saber qual foi a última vez que você fez esse tipo de oração. Escuta aí, se os céus estão me ouvindo, esta noite eu quero que me ouçam, que eu continuo crendo. Se o inferno está me ouvindo, eu quero que escutem bem, eu continuo crendo. Foi a oração que ela fez. No final daquela ministração, um homem sentado numa cadeira plástica, do lado esquerdo, cai da cadeira e dá um grito, ah, meu coração, bum, ele cai e dá um grito, ah, meu coração. Eu pensei, Kellen falando, irmão está infartando. Só pode estar infartando. E eu cheguei perto dele e perguntei, meu irmão, o que é que o senhor está sentindo? O que é que está acontecendo? E ele disse, o meu coração não, o coração de Jesus. E Kellen pergunta, o que é que tem, irmão, o coração de Jesus? O que é que tem esse coração? E o homem responde, é seu, Deus mandou lhe dar. E Kellen pergunta, irmão, não estou entendendo, o que é que o senhor está dizendo? E ele disse, o coração de Jesus é o nome do meu barco.
É um barco de 20 metros de comprimento, 4 metros de altura, com motor MWM 114, com 2 bombas d'água, com duplo gerador, com micro-ondas, com televisão, com camarote, cama, cozinha, sala de máquinas. O barco está completo. O barco custa 100 mil reais. O barco é seu. Amanhã eu lhe dou a chave e lhe dou o documento. Kellen continua a fala dela dizendo, ele me entregou a chave e o documento, e eu zarpei na manhã seguinte, levando um prático que estava pilotando o barco. Foram 3 ou 4 meses de viagem de Coaraci até o norte da selva peruana. Eu fui morar na margem direita do rio Purus, porque os índios não me permitiram entrar na aldeia. Um demônio, olha só, um demônio tinha revelado para eles que eu ia chegar e que eu era perigosa, ela fala. Então eu fui morar na margem direita, num casebre abandonado. A minha casa era coberta de palha, rodeada de varas amarradas com cipó. E só tinha minha casa no meio de uma gigantesca bola de mato. Eu não tinha vizinho, da margem direita não tinha ninguém. Os índios me disseram, se você quiser você pode ficar, mas não pode caçar e não pode pescar. E eu disse, tá bem, tá bem. Irmãos, eu passei 1 ano comendo banana de um bananal abandonado atrás da casa. Eu acordava às vezes à noite e eles estavam dançando ao redor da casa, lançando maldições. Eu olhava pela brecha e tinha 7 a 8 índios pintados de preto e vermelho do lado de fora. Eu deitava na rede, me cobria com lençol e eu orava, Senhor, me mostra alguma coisa, porque eu estou com medo, Senhor, me mostra alguma coisa. Irmãos, eu chorava de medo, eu chorava de solidão, eu chorava de desespero. E o Senhor algumas vezes me mostrou, sabe o quê? Olha só. O Senhor me mostrou, sabe o quê? Ele me mostrou o muro de fogo dele ao redor do meu casebre. E 3 anjos passeando ao redor da casa. E o Senhor ainda me dizia, dorme, Kellen, dorme. Eu estou aqui. Vai dormir, Kellen. Deus dizia. Vai dormir, eu estou trabalhando, descansa, eu estou aqui. Eu fiquei ali, irmãos, até que os índios me sequestraram. A história piora um pouco. Até que os índios me sequestraram, me levaram. Eu pensei que fosse o fim de tudo. Mas aquele sequestro terminou com a mensagem sendo pregada. Eu preguei pela primeira vez a 8 índios colinas. Aos 8 índios colinas que haviam me sequestrado, eu preguei como se fosse a última vez. Sabia o que ia acontecer. Eu sabia que, aliás, eu imaginava que pelo andar da carruagem, eu morreria naquela tarde. E quando eu terminei de falar, eu disse assim, olha, agora que vocês já conhecem o plano de salvação, vocês podem fazer comigo o que vocês quiserem. Eu estou aqui, façam o que vocês quiserem. Eles me colocaram na canoa, me levaram para casa e me convidaram para ir à aldeia. O primeiro culto foi realizado. E os primeiros 8 colinas caíram prostrados aos pés da cruz de Cristo Jesus. E hoje nós temos uma congregação de 100 colinas e caxinauás, crentes em Cristo Jesus, batizados na água, batizados com o Espírito Santo. Temos liderança nativa e Deus está fazendo uma grande obra ali no alto daqueles purus até os dias de hoje, com os obreiros que nós mantemos na região para a glória de Deus. Anos depois, olha como termina a história, eu reencontrei Adolfo. Quem é Adolfo? O dono do coração de Jesus, o dono do barco. Nós nos casamos e estamos juntos fazendo a obra de Deus há 15 anos. Meu amado, quando Deus quer, e aqui eu termino a nossa mensagem, te dizendo isso, redobre sua atenção para ouvir. Quando Deus quer te revelar segredos especiais dele, sobre a aliança dele para a sua vida, ele faz o trabalho completo. Total, ele te dá, vamos lá, direção, ele te dá os recursos, ele te dá o desejo, ele te garante a vitória. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará, quem sabe ainda hoje, mas ele fará saber o seu conserto.